Olá a todos, muito bem-vindos a mais um encontro do grupo Estudantes da Luz. Nós que nos reunimos todas as sextas-feiras para estudar um pouco mais sobre a mediunidade, para estudar um pouco mais sobre a sensibilidade, desvendar um pouco dos mistérios que trazem para a gente desde muito tempo, há milênios, sobre a língua dos anjos, a sensibilidade, os animais se agitando próximos de nós, olhando para um lugar fixo onde a gente não consegue enxergar nada, as crianças sorrindo para uma parede totalmente branca, sonhos que nós temos, aquela intuição que nos faz uma escolha, uma opção nem sempre assertiva, mas a maioria das vezes ali nós estamos sendo certos de alguma forma, um desejo. Então nós estamos aqui hoje com muita alegria, com o grupo que começou há mais de 4 anos, no início da pandemia, estudando sempre, trazendo os melhores esclarecimentos aqui, num grupo interessado a desvendar o que a gente chamava antes de mistério, e hoje nada mais é que algo normal. Algo que nós tínhamos antes chamados de paranormal, e que para um pouquinho de conhecimento torna-se algo natural, como dizia Jesus a todos nós. Vós sois deuses e todos vós, filhos do Altíssimo. Vocês farão obras maiores que as minhas, porque eu irei para o meu Pai. Pegando por essa base que Jesus nos trouxe, então nós estamos estudando há muito tempo os dois ambientes, o mundo que a gente vê, o mundo material, e o mundo espiritual, que a gente não consegue enxergar. Gente, quase todos não conseguem enxergar, porque tem pessoas que conseguem enxergar, ouvir, sentir, transmitir energias, mas elas não falam. E é esse o nosso tema dessa noite, para a gente poder divulgar, disseminar, esclarecer para quem tem interesse, para quem tem curiosidade. Estão todos convidados, então, para a gente se encontrar lá na nossa sala virtual com os nossos amigos estudantes da luz. Pronto, apareceu. Agora sim, agora sim. Então, como a gente estava falando, né? O Beto, de Araraquara, Valquíria, também de Araraquara, interior do estado de São Paulo, Giane, lá de João Pessoa, lá da terrinha lá do Nordeste, né? Com o sotaque gostoso que ela traz. A tia Hebe, daqui de Araraquara também, o Robson de Araraquara, Tatiana de Araraquara e eu, Flaubert de Araraquara, né? O pessoal me chama de professor, mas professor só na profissão, né? Então aqui eu sou apenas o organizador da sala virtual, né? Então, para a gente iniciar os trabalhos aqui, então, para quem está lá de casa, deixa eu mudar aqui para a gente poder ter mais isso. Então, para a gente ter, lá de casa ter uma consciência melhor. Nós vamos estudar a sensibilidade, como é dito por todo mundo, assim, né? Mais grosseiramente falando. Vamos estudar a sensibilidade, vamos estudar a mediunidade, vamos estudar também o dom de Deus. São 3 falas que são assim ditas em religiões diferentes e que nós aqui, os estudantes da luz, nós não consideramos assim especificamente uma religião. Nós temos um estudo espiritualista. Ou seja, o plural, onde todas as religiões ali possam se encaixar e a gente possa assim descortinar o que era um mistério, para a gente poder ter o estudo. Que a nossa veia aqui é simplesmente investigar, é tentar entender como funciona, é tentar demonstrar ali todo esse nosso conhecimento que vem há anos e anos, né? Dos estudantes da luz, nós temos aqui 2 convidados hoje, né? A Hebe, né? Carinhosamente chamada de tia Hebe, e o Robson, né? 2 trabalhadores de apometria, né? Que é uma vertente dentro do espiritismo, né? Que trabalha de uma forma diferente. Mas depois é um assunto para uma outra live, né? Uma outra live. Porque hoje nós estamos estudando ali, então, a mediunidade, a sensibilidade. Bom, já vou jogar aqui para um grupo todo, para já começar a comentar. Quem aqui tinha medo quando pequeno de pessoas especiais?
Pessoas que viam, ouviam, sentiam. Quem que tinha medo? Vamos começar já a, a trazer. Quem pode falar? Eu acho que eu vou até comentar, porque assim, eu tinha muito medo. Mas eu me pelava de medo. Não, as pessoas veem gente morta, veem espíritos. Eu falava espírito, eu já me pelava de medo. Com 10, 11 anos ainda, pelo amor de Deus. Entrar em cemitério? Jamais. Jamais. E ainda tinha aquele amiguinho, né? Falou: você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Pelo amor de Deus. E deve ser fala de muita gente, né? Por aí. E aí? Beto? O Flaubert, é o que eu me lembro de quando eu era criança, é que era muito comum, né, a gente acabar indo, participando de algumas, mesmo que tendo formação de base católica, porque eu praticamente nasci dentro da Igreja Católica, mas quando tinha a festa de Cosme e Damião, ou tinha algum evento na casa da minha avó, por exemplo, então era comum a gente visitar algum centro de Umbanda, né? Ou alguma coisa assim. E era totalmente estranho, diferente, né? Porque, como assim, né? Só que assim, né, os espíritos eles eram tão carinhosos, né? Eles nos abraçavam com tanto amor que ali a hora que você estava vendo, você não lembrava que você estava falando com o espírito. Mas quando a gente ia embora para casa e ficava sozinho no quarto, alguma coisa assim, né? Aí era a hora que a coisa pegava, porque a gente começava a lembrar e o medo vinha, né? Sem contar também as histórias que os nossos pais e avós contavam, né? Sim. E aí tem as histórias do tipo, né? O Boitatá, né? A Mãe de Ouro, né? Em chácaras e fazer, principalmente fazendas onde tinha-se a história, né? Contava da cultura onde se tinha senzala, né? As histórias ali envolvendo essas fazendas grandiosas e antigas eram muito grandes. É isso mesmo. Valquíria, pode falar, por gentileza. Não por exemplo, eu nasci em berço espírita, vamos dizer assim, né? Minha mãe, meu pai, meus avós, todos os meus antepassados, então eu nasci já ouvindo sobre efeitos mediúnicos ocorridos dentro de casa. Então, para mim era uma coisa relativamente normal. Mas quando eu me deparei pela primeira vez aos 10 anos, diante do caixão de uma pessoa da família morta, que foi minha avó, pelo amor de Deus, ela vai, porque aí aquela visão somada às coisas que eu cresci ouvindo, ela vai vir puxar ela vai vir puxar meu pé, ela vai vir. Então, realmente, aí nada melhor do que a gente ir dia a dia, né, se aprofundando, é, e conhecendo de fato a doutrina para se livrar desses medos, né? Exatamente. Já já eu conto um fato meu, né? De que pode acontecer ali. A tia Hebe apontou ali, ó. Eu aqui, ó, já comecei, já tenho o mesmo fato que a Valquíria comentou, né? Mas vou deixar o Robson falar. Fala, Robson, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu me recordo bastante, apesar também ter, assim como o Beto, ter vindo de berço católico, período especial aqui, nos que nós vivemos agora, inclusive o período da Quaresma, eu ouvia muito dos mais antigos se tratar um período bem delicado de vários fenômenos, citavam histórias de assombração, de situações que teriam se deparado ou que ouviram seus avós teriam passado. Então eu tinha muito medo, receio. Mas hoje eu entendo um pouco melhor. Na verdade, era a minha mediunidade, que realmente se trata de um período mais aflorado, e eu tinha medo, mas eu não sabia nem do que. Eu sentia a observação, percebia que estava sendo observado, não via ninguém. Ai, meu Deus, o que será? Deve ser as assombrações da Quaresma. Exatamente, exatamente. Bom, eu nasci em berço católico também. E, e eu ia sozinho para a igreja, com 8 anos de idade. Eu ia a pé. Era umas 5, 6 quarteirões de casa e eu ia a pé. Eu acordava sozinho e minha mãe falava assim: ué, mas você acordou? Sim, por quê? Para ir na igreja. E eu tinha um medo de aquelas imagens começar a se mexer, de ver alguma coisa. Parece que aquilo lá me instigava algo. E ainda que depois que eu
adentrei a adolescência, já pré-adolescente, eu não conseguia dormir sozinho. E eu não entendia. Eu suava frio, sentia alguma coisa próximo e eu não entendia. Então, isso me atormentou por muitos anos, 4, 5, 6 anos ali. Se eu me recordo, acho que eu falo assim, me libertei desse medo todo com 16 anos de idade. E desde os 9, dos 8, eu tinha essa condição sempre de noite. E aí tem uma explicação, depois do estudo a gente fala um pouco sobre, né? Então, assim, ó, para que serve esse podcast que nós estamos fazendo hoje? O que eu não entendia na adolescência e o que eu vejo como profissional da educação, eu vejo muitas pessoas, muitas crianças, adolescentes, né, que têm uma certa sensibilidade, não entende, os pais também não entendem e a pessoa sofre. Né, Hebe? Né, Valquíria? Né, Giane? Olha lá. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, durante os nossos estudos, as nossas reuniões de estudo, tanto a Hebe, a Valquíria quanto a Giane já comentaram algo sobre isso, da parte da infância. E eu vejo muito sofrimento, como eu sofria de noite. Eu sofria muito, porque eu não conseguia ter meu quarto sozinho. Depois eu fui entender que era um sentimento, uma sensibilidade de uma percepção de alguma energia diferente que estava próxima. Muito tempo depois, lá com 20 e poucos anos de idade, que eu fui entender isso. Então, assim, para a gente já dar um conteúdo mais plausível e tirar da esfera da ciência uma resposta para o que seja mediunidade, então eu vou passar a palavra para Tati transmitir para a gente o que seria tudo isso. Pode ser, Tati? Eu vou colocar você aqui para a tela para você ficar à vontade. E aí, quando surgir algum acréscimo da gente, alguma contribuição, a gente possa fazer. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Então, hoje aqui é um espaço de reflexão, né, sobre a mediunidade. Então, eu procurei informações de o que diz Kardec sobre a mediunidade, tá? Vou trazer para vocês as definições, e aí a gente vai desenvolvendo os temas. Kardec definiu a mediunidade como a capacidade de sentir a influência dos espíritos. Ele também considerou que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres humanos. Então é interessante isso, né? A gente saber que muitas pessoas, vamos falar todo mundo, mas muitas pessoas têm mediunidade, tá? Ô, Tati, vou contribuir só um pouquinho. É mal de professor, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, o que é inerente? O que seria inerente? Inerente é algo natural. É algo que já está com a gente, né? É algo que a gente possa, assim, ter de natural, assim como nós, vamos assim, caminhamos bípede. Só que, porém, nós adquirimos isso ao longo da evolução, o caminhar bípede, né? E agora, a mediunidade, ela nasce com a gente já, né? Mas aí eu vou deixar você terminar, só para a gente poder comentar. A gente fala sobre mediunidade aqui, mas a gente está falando uma mediunidade com o nome que Kardec deu, mas pode ser sensibilidade, né? Pode ser um dom, que outras religiões também chamam, tá bom? Desculpa, pode continuar. Obrigada, Cláudia. É isso mesmo, né? A gente tem que explicar o que é o inerente. Então, eu fui procurar o termo que estava no livro dos médiuns, né? Por isso que eu trouxe para vocês as definições. Então, o que diz Kardec? O que é um médium? Segundo Kardec, todo aquele que sente a influência dos espíritos é um médium. A mediunidade não é um privilégio exclusivo de algumas pessoas. Então, não é o que fala ali, inerente a algumas pessoas. Né? A maioria das pessoas possui, em algum grau, rudimentos de mediunidade. No Livro dos Espíritos, o Kardec define a mediunidade como a capacidade de sentir a influência dos espíritos.
A mediunidade é uma sintonia e uma troca de experiências entre espíritos desencarnados e encarnados. Eu achei muito legal essa definição, né? E trouxe de uma forma bem simplificada para vocês, porque nós vamos desenvolver todo o tema aqui nesse estudo, né? E o livro, eu indico para vocês o livro dos Espíritos, né? E o livro dos Médiuns, para a gente poder, se vocês quiserem mais informações, né, para o pessoal que está aí em casa, que está estudando, fazer uso desses livros e das questões. E assim, uma coisa que eu queria sugerir a vocês se conseguirem entrar em grupos de estudo, assim como a gente está fazendo hoje, para ampliar o conceito, o tema, Bacana, é muito né? interessante. Seria bacana. Ó, a Tati trouxe para a gente aqui uma definição de Kardec que compilou, né, através dessa sensibilidade ali, lá em 1850 e pouco, para trazer uma definição mais assim plausível. Porém, quando ela traz assim essa definição, a gente coloca no nosso dia a dia, né? A gente pode entender que o médium ou o medianeiro, né, ou o sensitivo, a pessoa que é sensível, ou que tem o dom, ele traz essa habilidade que todos nós temos de ser a ponte intermediária entre o mundo que a gente não vê e o mundo material. Mas o que é esse mundo que a gente não vê, né? Seria o que muitos trazem ali do mundo espiritual, um mundo divino. Alguns falam até ali, né? Vamos colocar assim uma maneira mais grosseira e mais forte, né? O inferno e a terra, né? O mundo verdadeiro, ou a gente fala assim, alguns estão falando agora, né? A gente vai entender um pouco mais a Matrix. O que seria a Matrix lá no filme Matrix, né? Seria o que estão vivendo, mas não é um tipo de uma realidade. Então tá muito confuso por enquanto, né? Mas o que a gente tem é que o médium é aquele medianeiro que traz e tem essa sensibilidade do plano espiritual. Então, como eu falei, eu sentia, né, alguém próximo, né? Tem gente que vê, tem gente que ouve, né? Tem gente que consegue conversar em sonho com pessoas que já morreram. Eu vi aqui, ó, no chat, a Carla falando, né, que ela tinha sentimentos de tristeza e até problemas físicos, né, porque ela tinha medo do mundo espiritual. E hoje a Carla estuda aqui com a gente no Grupo Estudantes da Luz, né, contribui também, é palestrante espírita também com a gente aqui. Então, assim, é muito bom a gente trazer esse conhecimento todo, né? E agora, assim, será que a gente consegue trazer um pouquinho de cada um sobre alguma experiência mediúnica? Quem começa a falar um pouquinho sobre experiências mediúnicas suas? Vamos lá. Posso falar, Flávio? Pode, fica à vontade, bem rapidinho. Tá? Eu já contei aqui para vocês, mas assim, a minha experiência com mediunidade, eu não aceitava a mediunidade, sabe? E a minha não veio na infância, como de vocês, né? De alguns aí que vocês que falaram. A minha foi mais para 18 anos para frente. E eu não aceitava de jeito nenhum, gente, a comunicação com os espíritos. Então eu me perguntava, por que eu me sentia a escolhida, sabe? Por que eu estou sendo escolhida para isso se eu não quero me comunicar com espíritos? Essa era a minha cabeça. E aí eu comecei a ter visões e ouvir, né, muitas mensagens e ficar depressiva, assim como a Carla falou aí nos comentários também, e procurava médicos, tinha muitas experiências físicas, então eu tinha as doenças fantasmas, né, que muita gente fala. Isso é muito importante, Tati, você está falando, porque assim, muita gente sente isso e não sabe por quê. Então a gente vai ao médico buscar alguma alteração orgânica ali, alguma patologia, alguma doença, e não tem, né? Sim. Uma depressão que a gente não sabe de onde vem, uma ansiedade que não sabe de onde vem. Exato. E cada dia eu tinha um sentimento. Um dia era dor de cabeça, outro era dor de estômago, outro era depressão, sentimento de depressão, cada dia era uma coisa. E eu fazia exatamente isso que você falou. Eu ia em médicos, eu ia aos médicos. Então chegou um momento
que eu já tinha ido em todos os especialistas da cidade. Com 20 anos, gente, então eu era pessoa nova, né? Que não é para ter tanto doença. E aí, sim, eu consegui aceitar e entrei, para resumir, né? Não posso ficar muito tempo aqui também, se não tomo muito tempo. Aceitei estudar, né? A mediunidade num centro espírita, sério, porque acho que tem isso também, a gente tem que escolher aonde a gente vai estudar, lembrar sempre disso. E aí eu fui entendendo o que acontecia comigo, e fui educando a minha mediunidade, sabendo lidar com ela. Porque quando ela estava muito intenso, né, o sentimento. Sim. No estudo, eu fui aprendendo a controlar. E hoje, para mim, a experiência da mediunidade é algo maravilhoso, surreal. Eu gosto muito de trabalhar em sessão mediúnica. Eu trabalho em sessão já há uns 5 anos, mais ou menos. E a experiência que a gente tem dentro de uma sessão mediúnica é algo que não tem nenhum livro e nenhuma literatura, nada. Para o bem, sabe? A gente ajuda muito e a gente é muito ajudado. É uma coisa muito É importante você ter falado, Tati, que assim, a gente volta nas palavras, né, de Jesus. Conhecereis a verdade te libertarás. O que acontece? Ocorreu a busca incessante pela minha alteração, no caso a sua, né? Para você tentar ver o que está acontecendo. Nenhum médico físico conseguiu descobrir, e de repente você começou a buscar o que seria isso em lugares apropriados. Aí você encontrou o centro espírita, mas pode ser um centro de Umbanda, pode ser um centro de Candomblé, pode ser um Seixonier, pode ser assim, no entendimento até da Bíblia, dos evangelhos, né? Então, assim, a gente consegue encontrar esses ensinamentos, né? E aí, como Jesus diz, você vai conhecer a verdade, ele vai te libertar. Te libertar do quê? Dos medos, dessa ansiedade, dessas dores intensas, de repente, dessa confusão toda,